Cláudia, boa tarde, Cláudia. Estamos iniciando aqui o momento com Roberto Efrem. Muito bom tê-la você conosco, você chegando. Acredito que deve chegar mais alguém daqui a pouco, né? Então, vamos iniciando devagar, devagarinho, 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 sem querer imitar Martinho da Vila. Essa semana para mim, Cláudia, começou bem complicada, porque na segunda-feira eu tive uma moleza de repente na parte da tarde, o corpo ficou mole e no final da tarde veio uma febre de 39 graus e alguma coisa. Então fiquei recluso no quarto porque a primeira preocupação que vem hoje é com essa triste Covid-19, né? Mas eu sabia que não era Covid porque a única coisa que eu tinha era febre, não tinha dor de cabeça, não tinha problemas de vômito, de nada. Era só, perdão, dor de cabeça não, era só a febre. E ontem eu tive que esperar uns 2, 3 dias, né? Ontem eu fiz o exame do Covid e deu negativo, né? Hoje eu já estou bem, estou sem nenhum problema de Covid. Como eu suspeitava, não era. Foi alguma virose, alguma coisa que passou. Está chegando o prazo final da última vacina que eu tomei da gripe, né? Já deveria ter tomado agora em abril, mas colocaram para maio. Então em maio eu tomarei a próxima vacina da gripe. E posso dizer que passei uma semana inteira, um ano inteiro sem ter gripe. Cláudia, você está escutando bem? Faça um ok, diga legal, para saber se você está me ouvindo bem. Bem, o Daniel, boa tarde, seja bem-vindo. O momento com Roberto Efrem hoje. Tudo bem, Daniel? Diga só se você está escutando bem, dê um ok para mim. Eu tive que trocar o fone de ouvido, eu estava com fone sem fio, mas algumas pessoas me falaram a semana passada que estava com certo delay entre a minha fala, né, a minha imagem e minha voz. É, então eu tive que trocar. Trabalhamos juntos no Bradesco. Em qual agência, Daniel? Eu trabalhei em Boa Viagem, na Imperatriz, perdão, na Rua Nova, e depois fiquei vinculado com um grupo na diretoria, mas muito tempo, né? Faz muito tempo mesmo. 291, Boa Viagem. Isso. Comecei em Boa Viagem, faz muito tempo. Então, a nossa live hoje, eu não gosto de chamar live, a nossa transmissão ao vivo, hoje é quando percebemos que nada sabemos. Nosso momento com Roberto Efrem se trata deste tema hoje. É, Nós vamos chegando próximo aos 60 anos e vamos fazendo várias. Lembro sim, Daniel, lembro sim. E vamos fazendo. É um prazer ter você aqui, Daniel. Velhos amigos, não é? Velhos amigos de velhos tempos. Brito chegando também. Grande abraço, Brito. O Renê vai bem, Daniel. O Renê vai bem. Tem 3 filhas, uma delas fazendo aniversário hoje. Brito, eu não lembro o nome do centro que você frequenta. Não lembro, Brito. Eu sei que não. Périx Borges, grande, coisa boa ter você aqui. Eu sei que eu estive lá fazendo uma palestra já tem muitos anos.
Então eu estava dizendo que nós vamos chegando perto aos 60, Périx ainda não tem, Daniel acho que também não tem. Edivaldo, boa tarde, meu carinho, meu respeito a você. Edivaldo já está mais perto de mim de idade. Boa tarde, meu amigo Brito. Edivaldo já está mais perto e quando nós vamos passando a fronteira dos 60 anos, nós começamos a pensar e fazer vários tipos de reflexões. E nesse momento, Ribeirão, isso, Casa do Caminho, exatamente. Fiz uma palestra lá, Daniel está com 5.5, eu estou com 5.9, em novembro eu vou cravar 6.0. 6.0 em novembro. Então aí a gente começa a pensar muito e sobre muitas coisas, né, da nossa vida, o que vivemos. Eu fui bancário junto com o Daniel e do banco Daniel eu fui direto para o ramo odontológico. Eu fui trabalhar numa indústria, eu recebi um convite dessa empresa quando eu estava na agência 291. E daí fiz a minha carreira, minha vida profissional, fiz a minha faculdade durante esse período de caixeiro viajante. Périx está aqui comigo, também foi colega meu de trabalho, amigo de trabalho e viajou. Cheguei a viajar o Brasil todo, né, de ponta a ponta, quando eu fui transferido para São Paulo. E depois que voltei para Recife, eu ficava fazendo da Bahia até Manaus. Então nós víamos muitas coisas, né? Muitas coisas. E vamos descobrindo ao longo do tempo o quão pouco a gente sabe. Principalmente nesse momento de reclusão, quando temos mais tempo de leitura, e agora que eu estou aposentado, tenho mais tempo para ler, mais tempo para assistir às transmissões ao vivo, filósofos, historiadores, cientistas. Nós vamos percebendo o tamanho da nossa cabeça, né? Como nós sabemos muito pouco, como o nosso conhecimento é pequeno. E aí, estudando e assistindo, estudando alguns livros sobre psicologia, você vai descobrindo que você vai descobrindo, me fugiu a palavra, você vai me descobrindo que nós somos frutos dos nossos aprendizados, né? E quando starta esses aprendizados. No passado, né, há algumas décadas, se pensava que o bebê, quando estava no ventre da mãe, aquela caixinha gostosa, ele só fazia se alimentar, dormir e ficar protegido. Com o avanço da ciência, da psicanálise, da psicologia, da psiquiatria, os cientistas, os pesquisadores foram descobrindo que mesmo dentro do ventre, o bebê já se comunica com o exterior. Quando nós ainda estamos na barriguinha da mamãe, começamos a sentir as primeiras impressões do que acontece no mundo externo. E daí, a depender da condição e da situação que nós passamos, vamos tendo uma boa impressão, uma impressão tranquila ou uma impressão desesperadora, né? O que nós temos de retorno da nossa mãe e da convivência, né, conosco na vida ultrainterina. Olha só a complexidade para se descobrir a nossa formação. Então, eu não vou partir nem para lado religioso ou lado doutrinário, de formação da alma, de formação
do espírito. Eu vou me deter na vida ultrauterina, onde estamos guardadinhos, nos alimentando via cordão umbilical e já recebendo as nossas impressões. Quando completa o tempo e nascemos, né, saímos, recebemos o primeiro pedido de expulsão, né? Você agora vai sair da sua casa, você vai ser tirado de casa e vai para o mundo aqui fora. Então saímos daquele lugar quentinho, cheio de água, né? Onde estávamos tranquilos, dormindo, e passamos a habitar um mundo aqui fora. Começamos a respirar o oxigênio sem o auxílio do cordão umbilical. E aí é ampliado, né, perdão da palavra, amplia, quis dizer eu, os ensinamentos, a formação da nossa personalidade, da nossa identidade, do nosso caráter. Então começamos a receber as lições de mamãe, papai, dos irmãos, quando temos irmãos mais velhos, dos tios, e aí começam a surgir as tias, avós, os amigos, depois passamos para as escolas, né? Aqueles que têm condição de chegar à escola ainda quando pequeno, porque esse é o dever de cada cidadão e a obrigação de cada estado levar o seu filho para a educação, né? Isso nós sabemos. Infelizmente, ainda andamos em nosso país numa situação bem capenga. Mas não vamos desviar o assunto. Então, nessa construção, vamos começando a aprender, a somar aprendizados ao longo e ao início da nossa existência. E aí de tudo nos vem. Nessa idade, ainda não começamos a filtrar as informações, a não ser quando somos atropelados por algum ato de violência, né? Como infelizmente aconteceu agora no Rio com esse garotinho de 4 anos, que pelo namorido, né? Porque parece-me que não era nem marido de verdade, estavam numa fase de viver juntos ou iniciando, não sei se eram casados, e esse rapaz que é vereador, foi eleito, parece até que já perdeu o mandato, se eu não me engano, já foi expulso do partido, passa a bater no garoto, né? Isso é um massacre, né? Um homem adulto, todos nós aqui, acho que todos nós aqui somos pais, mães, e isso dói muito, né? Quando a gente percebe uma coisa dessa, uma criança ser atropelada por um estúpido, né? Que bate de todos os jeitos, que a criança morre, desencarna de hemorragia interna. Então, se não acontece algo parecido como esse ato animalesco, nós vamos levando e registrando os nossos primeiros anos em nossa vida, né? E aí vem toda a estrutura. Quando chegamos à pré-adolescência, né, que vão surgindo os afetos, vamos nos libertando daquele cordão umbilical psicológico que ainda fica em relação à mãe, né, que tudo se corre para a mãe. Hoje a relação pai e filho já é diferente da relação de quando eu, Edivaldo, acredito até que Daniel, né, Júnior, e todos tínhamos, que era mais fácil falar com a mãe do que falar com o pai. Falar com o pai era sempre mais difícil. O pai era sempre aquela figura mais fechada que estava lendo o jornal, ou estava trabalhando, ou estava chegando do trabalho cansado e não podia ser perturbado. Então, nós começamos a nos desligar desse cordão umbilical psicológico da mãe e passamos a tentar
a viver a vida, a nossa vida, né? A construir a nossa identidade. Que aí, quando eu falo identidade, eu só me lembro de Bauman, né? No livro Identidade de Bauman, que muito bem ele fala sobre identidade. Então, se vocês quiserem procurar depois, num artigo de Márcia Elizabeth Torres e Camila Barbosa Pedroso, é Pedroso, não é Pedrosa, Ellen Fonseca, palavras-chave: vida intrauterina, relação mãe/bebê, vocês vão encontrar a relação do bebê com o mundo externo, tá? Então, eu estou dando a vocês uma fonte de pesquisa, não é? Porque muitos podem pensar, mas será que o bebê realmente sabe, entende, sente o que está se passando quando ele está no ventre, ou isso é achismo? Não, hoje a ciência já explica, não é achismo. Então, se vocês quiserem fazer uma pesquisa, né, eu estou dando as palavras-chave na internet e vocês colocam vida intra-uterina e relação mãe/bebê, que aí as meninas, as psicólogas, falam num artigo muito bem escrito por elas sobre essa relação. Mas aí nós continuamos, né? Quando chegamos na nossa pré-adolescência, pensamos que sabemos de tudo. Quando nós entramos na adolescência, nós temos certeza que adolescentes nós sabemos de tudo. E aí, usando uma gíria de nossa época, está cafona, que não compreende as coisas, que o mundo mudou, que o mundo já é moderno e que as coisas já estão bem diferentes, né? E aí começamos a sair da adolescência, entramos aí na casa do adulto e começamos a perceber que a coisa não é tão simples, que aquela cabecinha que de tudo sabia não é mais dona de algumas verdades. E aí é quando nós encontramos um filósofo, um pensador chamado Laraia, que tem um livro excelente, e ele fala nesse livro da endocultura, ou seja, quando você nasce, né, quando eu vou ler textualmente para que se não perca uma palavra, já que é um textinho bem curtinho, o que ele inicia dizendo. É o processo permanente de aprendizado de uma cultura que se inicia com a assimilação de valores e experiências a partir do nascimento de um indivíduo e que se completa com a morte. Então, quando nós nascemos, quando nós crescemos, somos criados naquele ambiente, naquela cultura, temos a tendência de reproduzir o que se fala naquela cultura. E poucas pessoas param para pensar que será que esse meio que eu cresci, essas informações que me deram, foram as mais corretas? Será que aquele amigo meu que cresceu, que é pai, amigo do meu pai, que aprendeu a fazer aquele ofício, cresceu fazendo aquilo, envelheceu fazendo aquilo, será que é o único caminho que eu tenho? Eu vou ter que seguir o mesmo caminho? Eu vou ter que aprender a profissão do meu pai e envelhecer fazendo aquilo? Ou eu vou ter que ter coragem de dar saltos, dar passos mais largos? E aí é quando a gente começa a botar a cabecinha para funcionar. Mas, infelizmente, e é uma pura verdade, e eu tenho encontrado amigos de outras épocas, e você percebe que eles não conseguiram sair daquele meio, daquela cultura. Ficaram presos ali. Envelheceram no mesmo sistema. Não produziram, não criaram, não multiplicaram, só
reproduziram o que aprenderam. E é triste você ver isso, que você não conseguiu tentar fazer algo diferente, algo novo. Nosso amigo Périx vai entender bem o que eu vou dizer agora, que no início... Oi, Virgínia, coisa boa, Virgínia Nóbrega, ter você aqui, que no início da nossa carreira profissional, quando eu fui ensinado dessa forma, que quanto mais tempo você ficava numa empresa, não é, era sinal que você era um excelente profissional. Depois a gente começa a ter uma mudança a partir de 2011, 2012, que quem não se locomovia, quem não se mexia, quem não trocava era tido como um homem-árvore, porque não saía de um lugar para outro para ter novas experiências, para adquirir novas oportunidades. Então, a vida é um movimento constante de aprendizado. Quando paramos, morremos. Ficamos presos a uma estrutura sem coragem, e o nome é coragem, realmente, de tentar algo diferente. Eu tinha na época um membro na minha equipe, que eu tomava conta de uma equipe de vendas, e esse rapaz era da Bahia, que ele dizia para mim: chefe, o que me atrasa é o medo. Então, quando ele tinha medo de levar uma proposta para um cliente, mesmo que fosse uma proposta indecente, ele não conseguia cobrir o objetivo, porque ele não tentava. E lembro muito bem que nas estradas da Bahia, né, nós dizíamos a ele: o não já existe. Ele dizer não ao olhar para você já existe. Agora existe também a possibilidade de um sim. E aí Carlos matriculou-se num curso, lembro bem, para aprender o que era medo. E aí ele foi estudar sobre medo, né? E eu dizia constantemente a ele: Carlos, eu por estar na condição de chefia, não quer dizer que eu sei tudo. Quer dizer que eu tenho algumas técnicas que desenvolvi ao longo do tempo para ocupar o lugar de chefia, que você pode muito bem alcançar também. E aí ele foi atrás, fez cursos, melhorou muito, passou a perder o medo, né? Passou a aprender coisas novas e ter um sucesso em sua carreira profissional. Há muitos anos eu não me encontro com o meu amigo, não sei qual é a situação dele hoje, mas eu sei que ele é bem destemido, né, e já teve outras experiências profissionais. Então, não podemos, e eu indico muito a leitura de Laraia, ficar presos a essa situação da endocultura, onde nós crescemos, onde nós aprendemos com pais, com avós, com tios, com irmãos, com amigos, né? Nós temos que partir para novos aprendizados. Tem uma palavrazinha, autóctone, né? Que se refere os arborígenes, os índios, que quer dizer que aquele que nasceu ali naquela tribo e vai morrer ali e nunca vai sair dali. Então, o que aquela pessoa sabe é que época determinados frutos vai nascer, que época é melhor de pescar, né? E o conhecimento vai ficar limitado àquela área de vida. Como nós somos muito maiores do que isso, temos desejos de aprender, de receber novas lições, nós temos que navegar, né?
E aí eu me lembrei de Fernando Pessoa, né? Navegar é preciso, né? Viver não é preciso. E eu passei a vida toda. Eu adoro Fernando Pessoa. Me dê licença um golinho. Eu adoro ler os poemas de Fernando Pessoa. E eu achava que essa colocação Fernando Pessoa tinha tirado da cabeça dele. Mas Fernando Pessoa foi quando você vai começar a entender a frase. Eu sou meio curioso. Eu descobri que Fernando Pessoa foi buscar lá atrás essa frase de navegar é preciso, viver não é preciso. Ele foi buscar no primeiro século, que antigamente a gente chamava AC, antes de Cristo, que agora é Era Comum. Antes da Era Comum, depois da Era Comum. Né? Porque o mundo não é só o Ocidente, que é cristão, né? E parte do Oriente. O mundo ele é muito mais amplo, com outras denominações, com outras crenças. E por isso, mundialmente, não pode se tratar antes de Cristo ou depois de Cristo. Né? Então, passou-se, né? Agora deixou de ser essa nomenclatura antes e depois de Cristo, ACDC, para a Era Comum. Antes da Era Comum, durante a Era Comum, depois da Era Comum. Né? Então é assim que se fala hoje. Então Fernando Pessoa foi descobrir que navegar é preciso vem de 70 anos antes da Era Comum, ou como nós conhecemos, da Era Cristã, né? Antes de Cristo. Descobriu Rafaela Ferreira, que coisa boa você aqui. Silvia Ferrari, que saudade, Silvia. Muito bom tê-la aqui. Então, Fernando Pessoa, quando disse a frase navegar é preciso, viver não é preciso, na verdade ele foi buscar em 70 anos antes de Cristo, quando Pompeu precisava tirar trigo das cercanias de Roma, das cidades vizinhas que pertenciam a Roma, das tribos, e levar para a cidade de Roma. Só que naquela época a navegação não tinha a computação que tinha hoje, né? A navegação era um tanto precária ainda. Isso antes era comum. Mas o Pompeu levava o trigo para Roma ou os os cidadãos da cidade de Roma iriam morrer de fome. Né? Só que no meio do caminho tinha o perigo dos piratas, que era muito comum nessa época. Né? Ele poderia perder a embarcação, poderia perder a vida, mas ele resolveu navegar. E foi Pompeu que disse que navegar era preciso, viver não é preciso. Ao chegar na cidade de Roma com o trigo, ele recebeu logo uma promoção, depois uma outra promoção, e Pompeu veio ter importância na história que todos nós sabemos. Né? Então, vamos explorar mais essa frase partindo de Fernando Pessoa, do nosso querido poeta português. Quando Fernando Pessoa diz navegar é preciso, é o quanto nós precisamos, né, e aí você começa a estudar a palavra, a frase, o quanto nós precisamos sair da nossa acomodação, ter coragem, como fez o meu colega de trabalho, vencer o medo que nos prende na nossa própria prisão interna, para partir para as novas descobertas, novos aprendizados, abrir, ampliar a nossa percepção da vida. Nós temos uma certeza nessa vida, né, que pequenos somos e pequenos seremos, pequenos continuaremos a ser,
se não nos tornarmos grandes. Se não fizermos esforços para sair do canto. Você chega a um certo tempo que você se aposenta, você pode ir para a calçada jogar dama, para a pracinha jogar dominó, ou você pode valorizar o seu tempo com novos aprendizados. Você pode questionar, você pode dizer não aceito, você pode tentar entender por que não aceita, né? Você pode entender ou tentar entender a amplitude de um sentimento, o que é querer, o que é amar, por que amo, por que não amo. Não usar a pessoa que vive com você como sendo um ponto de apoio, que não é justo com ninguém. Você fazer alguém de muleta. Você tem que começar a se descobrir. Essa é a grande navegação. A navegação interior. Quando começamos a nos questionar o que eu sei, quem eu sou, o que eu preciso aprender, o que me satisfaz, o que me deixa insatisfeito, por que eu estou insatisfeito. Quando acordo, não sei se com vocês, mas às vezes vem várias situações e pensamentos naquele momento curto entre abrir os olhos, respirar fundo e pular da cama. Daí a importância de um psicólogo, um bom psicólogo, para bater um papo. Ele não vai dizer a você o que você vai fazer, mas ele vai botar um certo combustível na sua nau para que a nossa viagem interna ela seja cada vez mais profunda, para que a gente consiga descobrir sentimentos que estão escondidos e que às vezes não nos deixa seguir à frente, seguir adiante. O mundo de construção que nós temos é infinito e nós nos construímos todos os dias. Não é? Silvia, que é uma excelente profissional, uma amiga do coração, que mora profundamente em meu coração, poderia dizer: hoje eu estou completa com o que eu realizei na minha vida profissional e pessoal. Mas também pode parar e perceber o quanto mais eu tenho a fazer. Porque a cada dia, Silvia, eu não quis botar você na berlinda, não. Porque quanto mais aprendemos, quanto mais executamos, quanto mais sucesso, quanto mais motivação, estamos nos fortalecendo, estamos abrindo caminhos, portas, estradas, janelas, energia, ganhando energia. É muito chato, você já pensou? Eu estou nessa pandemia, então eu vou ler algum livro, como eu estava lendo aqui um livro sobre Darwin. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí. Darwin e Kardec, fica meio trocado, né? Eu estava lendo sobre Darwin, as pesquisas de Darwin, as pesquisas de Kardec. E você ler e guardar para você, quando hoje a internet permite que a gente divida, né? Então não tem propósito, né? Não sou egoísta a esse ponto. Eu estava habituado a fazer palestras em centros espíritas. Na minha vida profissional, eu fazia palestras também para minhas equipes, né? Para os meus clientes. Claro que era uma área totalmente diferente, que era uma área profissional, o tema era outro, para a equipe de vendas era outro tema. E na casa espírita era outra completamente diferente, onde se falava numa situação
que eu gosto mais, que é a parte científica e filosófica do Espiritismo. Então, quando você vê um Darwin falando da lei de evolução, da lei de progresso, da lei de transformação, dá uma inquietude, dá uma agonia, uma vontade de dividir isso. Eu tenho 2 cachorrinhos e aí eu fico observando que eles, quando vão deitar, na cerâmica, eles cavam. Como se eles estivessem na areia, tirando a areia quente para deitar na areia fria. Eles nunca conviveram com outros animais, eles nunca viveram em casa térrea, né? Desde que nós os temos até hoje que estamos em apartamento. Então, eles não precisam desse gesto com a patinha de tirar areia, eles fazem isso na cerâmica para deitar. E por que eles fazem? Já pensaram nisso? Por que eles têm essa atitude se eles nunca viram outros animais fazendo isso? E aí você lendo o Darwin, você descobre que com o passar dos anos, como os animais perderam ou ganharam determinadas percepções de acordo com o ambiente que eles viviam, né? Então, os pesquisadores pegaram uma macaquinha que pegou um fruto e levou esse fruto até a água, lavou e comeu. Daqui a pouco, todos os macaquinhos da ilha estavam fazendo a mesma coisa. Não era hábito daquela espécie ter essa atividade antes de se alimentar. Esses pesquisadores saíram dessa ilha e foram para outra ilha e encontraram em cadeia os outros macacos fazendo a mesma coisa. Por quê? Qual vinculação? Qual ligação? Não é? E outro dia eu estava assistindo um programa desse sobre a natureza, não lembro bem agora, na televisão, e eu vi uma mamãe chimpanzé abrindo uma banana para comer com seu filhote. Ela descascava a banana, casca por casca, e pasmem, foi aí que eu fiquei pasmo. Ela começou a tirar aquele fiozinho branco que fica na banana, um por um. Eu digo, caramba! E eu achava que podia comer a banana com aquilo. Mas a macaca tirava aquele fiozinho que fica na banana. Eu acho que deve ser ainda alguma coisa da casca que fica presa. E aí ela deu ao bebê, ela experimentou primeiro, aí deu ao bebê dela, e os dois começaram a comer a banana. Né? Então, quando nós começamos a aprender, a ler, a ver mais situações, a descobrir novas coisas, nós percebemos que nada sabemos, que é um grande engano, um grande engodo acharmos que sabemos de tudo, né? Estava assistindo uma reportagem sobre algumas pessoas olhando aquelas pirâmides no Egito. Olha que nós vamos mudar de um ponto a outro, da selva para o Egito, e eles pensando, tem que existir ET, porque para colocar uma pedra em cima da outra dessa forma, os ETs, né, fizeram não o homem. E aí é quando você vai para a pesquisa histórica, arqueologia, e descobre o quanto os homens levaram chicote no lombo e o quanto os egípcios entendiam de matemática para mandar cortar as pedras e empilhar pedra por pedra, quantos homens escravos, né? E nesta época, não eram escravos, não precisava ser negro para ser escravos, né? Como infelizmente a nossa história no Brasil
tem essa dívida com uma população negra, né, que para a fundação do país se escravizou muita gente, isso não só no Brasil, como nos Estados Unidos, como em alguns países da Europa. Bem, mas antes disso já existiam os negros que não eram os escravos que não eram negros, só porque não eram daquela civilização ou porque a sua cidade tinha sido invadida, eram escravizados, né? Eram escravizados. Então, o ser humano às vezes gosta de voar nas suas ideias, nos seus pensamentos e tudo atribuir a algo de outro mundo. Quando se pararmos para pensar bem direitinho, nós que já estamos aí em 2021, no século 21, temos a capacidade de fazer muita coisa, né? De desenvolver coisa, de construir novas coisas. Infelizmente, a relação humana não tem acompanhado o avanço tecnológico. Então, por um lado, nós temos essa ferramenta da internet que conseguimos conversar, né? Péricles está em Minas Gerais, se não tivesse mudado para outra cidade, Péricles. Pessoas aqui estão no sul do país, outras estão em Recife, São Paulo. Se tiver mais alguém de outro lugar, pode me dizer. E esse momento aqui com o Roberto Weffler não é só meu não, é de vocês. Se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Se eu não souber responder agora, eu vou estudar, pesquisar e respondo na próxima quinta-feira. Ou respondo no curta que eu faço no YouTube, né? Essa semana eu não fiz nenhum curta porque, como eu disse, e alguns não tinham chegado ainda, eu passei uma semana arriado com 39,5 de febre, mas não foi Covid, fiz o teste, deu negativo, foi alguma virose que bateu. Então, no curta, eu respondo. Quando mandam para mim no privado, eu não costumo responder online, porque se a pessoa foi no privado, eu respeito, né? A pessoa não quer se expor e eu respondo no privado. Mas se não for nada confidencial, né, pode ser aqui mesmo. E aí eu vou respondendo. E se eu não souber, eu respondo na outra semana ou quando fizer o curta. Então nós, infelizmente, estamos crescendo na vertente intelectual e na vertente moral nós estamos deixando a desejar. No lado humano, né, no lado do carinho, do amor, nós estamos deixando a desejar. E, infelizmente, o número de pessoas que tomam essas atitudes, quando eu falei daquele garoto do Rio de Janeiro, que o vereador, padrasto, o namorado da mãe do garoto tomou, né, é que a gente percebe o quanto, neste sentido, ainda estamos na idade da pedra lascada mesmo, né? O quanto ainda falta para uma questão de respeito ao outro. E é tão básico, né? É tão básico que é uma questão de respeito pelo próximo, né? É respeito. Não tem outra palavra que substitua. Porque quando você vê, você não pode bater nem numa pessoa do seu tamanho, da sua idade, você não pode bater, não deve bater, porque aprendemos a falar. Nós sabemos falar, nós sabemos olhar um para o outro, nós temos o dever de concordar ou discordar e conversar e expor, e através da conversa, do diálogo, chegar a um entendimento. Então, se não é admissível se partir para a violência entre dois adultos, né, muito menos um homem e uma mulher, um mais forte e um mais fraco, um mais fraco e um mais forte, como é que se vai fazer isso com uma criança? Aquela
aquele broto que ainda está despertando, aquele broto que ainda está na fase de receber as primeiras impressões para formar a sua personalidade. Para quando chegar na fase adulta, começar Pimentel, que prazer, Pimentel. Começar a descobrir, né? Começar a descobrir a vida nova, começar a ter seus questionamentos, como nós temos, quem eu sou, o que eu sei que nada sei, parafraseando Sócrates, né? Embora a frase nós saibamos que não é dele, né? Estava lá no templo de Delfos, quando ele foi visitar, mas remontando a essa época, né? Então, quando nós saímos o garotinho ainda era um embrião, coitado. Ainda tinha muito a percorrer, uma pré-adolescência, uma adolescência, uma idade adulta, chegar à nossa idade de sexo, né? De sexagenário, como eu estou há alguns meses, né? Acho que falta o quê, meu Deus? 3, 10, 11, 7 meses para chegar aos 60. E ainda hoje me pergunto o que eu sou, né? Quem eu sou, o que eu realmente quero. Ainda hoje tenho dúvidas. E mais do que nunca tenho certeza que não sei de nada. Nada. Olha, é que eu não vou virar o celular aqui, mas tem um monte de livros aqui, né? Não só livros espiritualistas, espíritas, como outros livros, Os Cemitérios de Piano, né? Gabriel Garcia Marques, com 100 anos de solidão, José Saramago, A Caverna de José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, enfim, tantos outros livros que eu tenho aqui, muitos, muitos. E à medida que eu leio cada livro, eu descubro o quanto pouco. Outro dia eu estava dizendo ao meu filho mais novo, a Rafael, meu filho mais novo que já está fazendo 35 anos, que eu sou um semi-analfabeto, né? E ele dizia: pai, pare com isso que você não é um semi-analfabeto. Eu digo: filho, eu me sinto um semi-analfabeto. Porque a cada entrevista que eu escuto, a cada transmissão ao vivo que eu escuto, eu chamo transmissão ao vivo porque eu não gosto muito de chamar live não, tá, gente? Eu prefiro transmissão ao vivo mesmo. Então, a cada transmissão ao vivo que eu escuto, eu percebo que existe uma infinidade de coisas para aprender. Um mundo de coisas para aprender. Então, eu tenho que voltar ao que eu disse, eu acho que na minha primeira transmissão ao vivo, né? Quando eu li Fernando Teixeira, que muita gente acha que é de Fernando Pessoa, mas não é. Quando ele diz: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Fernando Pessoa é um paulistano de São Paulo, de Ribeirão Preto. Nasceu em 1946 e morreu em 2008. Eu não gosto muito de dizer morreu, né? Eu gosto mais de dizer desencarnou, porque é a forma que eu acredito, né? Oi, Laurindo, escritora. Como é que está você, menina? Estou já terminando de ler o seu livro. Que prazer tê-la aqui conosco. Então, quando nós vamos largar essa roupa, né? Abandonar a roupa usada, que já tem o formato do corpo. Você veste aquela calça, a calça parece que foi costurada para você, quando não foi, né? Porque
Eu ainda sou da época que ia no alfaiate e ele costurava a calça para mim. Era, na verdade, alfaiate do meu pai, né? Mas eu ainda cheguei a ter roupas feitas no alfaiate. Era só para momentos especiais, né? Quem fazia sempre era meu pai, os ternos que ele vestia. Então, é muito agradável, porém vai se tornando cômodo demais, não é? Por isso, bem diz Fernando Teixeira que a gente precisa abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo e esquecer aquele caminho que a gente faz sempre e que nos leva sempre ao mesmo lugar. E aí, como diz Fernando Pessoa, é o tempo da travessia. Quem não ousar fazer vai ficar para sempre à margem. Então, se nós nos acostumarmos, se nós nos entregarmos, nos abandonarmos no meio do caminho, não vamos aprender. E aí, para quem é espiritualista, para quem é espírita, né, que acredita que não estamos nós restritos a este corpo, né, mesmo sendo esse corpo agradável, bonito que eu tenho, com esses olhos verdes, né? E não precisa me perturbar não, dizer que eu sou presunçoso ou convencido não, porque eu gosto de Roberto Efraim como eu sou hoje, né? Eu gosto, tirar o óculos aqui um pouquinho, para alguém enxergar meus olhos. Eu gosto porque eu admiro muito os anos que passaram, eu gosto com o que o tempo tem escrito no meu rosto, tem feito comigo. Eu aprendi a amar, a amadurecer. Eu não fui amadurecido a carbureto, não. As experiências que eu trago, que eu construí na vida, são enormes. São enormes. Né? E vou dizer, outro dia uma pessoa disse a mim, é admirável a coragem que você tem de jogar a poeira para cima e sair do lugar e fazer coisas novas e fazer coisas diferentes e buscar novas experiências. E vou dizer, eu não nasci para viver preso numa gaiola. Né? Por isso que posso dizer, né, como digo a meus filhos, né, infelizmente não vou dizer aos meus netos, porque meus filhos não querem adotar, né? Eles não querem adotar filhos, né? Eles não vão poder gerar filhos e não querem adotar. Então não vou poder dizer aos netos, mas vou dizer aos meus sobrinhos, minhas sobrinhas, o quanto de experiência eu construí ao longo desses anos. E a vontade e necessidade do quanto eu tenho ainda para aprender. Aprender todos os dias. Eu ainda mantenho o hábito da vida profissional ativa e quando eu acordo, né, de manhã, a primeira coisa que eu penso, hoje é tal dia, hoje é quinta, hoje é sexta, amanhã é sábado. Às vezes Fátima diz, para que você quer saber o dia, tu não tem nenhuma obrigação na rua para fazer, não tem nenhuma atividade de compromisso com horas. Eu digo, eu tenho compromisso com horas sim. Eu tenho um compromisso com o horário de elaborar o meu momento com Roberto Efraim. Eu tenho aquele momento que eu paro para escutar as transmissões ao vivo. Adoro a transmissão da TV 247, né? Para ficar muito bem informado. É só ir no YouTube e botar TV 247. Adoro escutar as transmissões ao vivo do Ágora, né? Adoro escutar Sérgio Aleixo, Suzana Leão, gosto de escutar essas pessoas. Então eu tenho os meus horários e os meus compromissos. Não é porque entrei na fase do aposentado que eu não tenho, e eu mantenho esse ritmo. Né? O ritmo de jogar xadrez,
de pedalar, né? 50 quilômetros por dia, né? Agora eu parei um pouco por causa da chuva, que está chovendo bastante aqui em João Pessoa, e também uma queda que eu levei, e culpa foi minha, não foi da bike, não foi da bicicleta, a culpa foi minha, né? Então, não paro de fazer as minhas atividades e não paro de aprender. E foi ontem, né, ainda meio que de castigo, recluso por causa do momento da febre forte que eu tive, até fazer o exame dar negativo, eu estava preso e estava pensando, né, eu não sei nada. E antes que eu começasse a ficar triste com a constatação de haver descoberto que não sei nada, quando eu percebi que eu não sei nada mesmo, eu digo, mas ainda tenho muitos anos para aprender alguma coisa. Ainda tenho muitos anos. A vida só mudou a chave, né? Só mudou o tempo, o time das tarefas que eu fazia há alguns anos, né? Mudou só essa fase. A construção agora é outra, com outras identificações, com a busca da minha identidade, né? Descobrindo com Ana Cláudia que nada era pecado, nada era pecado, tudo é política, né? E mais uma vez vieram me perturbar no meu WhatsApp: Roberto, Efraim, não fale de política junto com religião. E eu, sinceramente, não conheço nada mais político do que religião, né? A religião é um sistema político que mexe com as emoções, aprisiona, põe medo, põe a condição de pecado, né? E não deixa você falar de política social. 99,99% das religiões. Então não tem mais nada político do que religião. A religião surge junto com a política. O Deus protegendo o seu rei, o proprietário das terras e seus feudos, e colocando medo para que o povo não enfrentasse o seu rei. É política ou não é? Então, Ana Cláudia nos brindou com um livro maravilhoso sobre Nunca Foi Pecado, Sempre Foi Política, que eu tenho lido com todo carinho e tenho aprendido muito, muito. E aí é mais uma forma, pena que o tempo está acabando, olha. E aí é mais uma forma de você perceber o quanto nós, homens e mulheres, temos uma responsabilidade em nossa vida, né, com a nossa construção, não só a nossa construção íntima, como a nossa construção social. Infelizmente, alguns espíritas acham que você vai sofrer agora para poder pagar alguma coisa e ter uma vida melhor amanhã. Se você nascer sofrendo é porque você escravizou alguém, né? Você escravizou. Obrigado, querida, a gratidão é minha. Você escravizou alguém e agora você está sofrendo, nada disso, né? Nós temos a nossa responsabilidade hoje, da nossa construção hoje, para quem sabe amanhã, quando nós reencarnarmos no Brasil, quem sabe, a estrutura social seja outra, onde todos tenham acesso à educação, acesso à saúde, né? Respeito. Que marido não bata em mulher, que ninguém bata numa criança, muito menos até a morte, não é? Pessoas, vai cair já já a transmissão, eu quero agradecer a vocês, eu vou deixar gravado no YouTube, e eu vou mandar para o Facebook também. Quinta-feira estaremos juntos, e durante a semana eu farei curtas no YouTube. Espero que se inscrevam lá, que eu preciso ter 100 inscrições para tirar minha URL. Um beijo bem grande para vocês, um abraço bem carinhoso, tá? E foi muito bom
ter vocês conosco aqui. Um abraço, Bernardino, um abraço a toda a sua família, tá? Um abraço a todos, Júnior, meu ex-colega de Bradesco, Périx Borges, Silvia, minha colega de odontologia, Brito, vocês, amo muito vocês, tá? E até a próxima. Fiquem bem. Até.